Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 12. E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Emmanuel comenta na lição 161 do livro Pão Nosso: Vós, que dizeis? Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpretações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós e todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Mais uma vez, gente, olha como é que o Emmanuel traz outra interpretação em cima de um texto, de um versículo bíblico. Esse versículo aqui, para quem não lembra, né? Jesus perguntando ou melhor, começa com Pedro falando com Jesus. Mestre, tem gente que está achando aí que o Senhor é um dos profetas que voltou redivivo. Olha só, a crença da reencarnação já era uma coisa comum, as pessoas não percebem isso, né? Como é que um profeta antigo voltaria? Aí tem gente até que acha que o Senhor é Elias. Elias já havia morrido há mais de 200 anos. Tem gente que acredita que é Moisés. Moisés já havia morrido há mais de 4.000 anos, 6.000 anos, segundo os historiadores. Os historiadores divergem um pouquinho sobre a data em que Moisés antecedeu ao Cristo, né? Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso que tinha muito tempo, tinha mais de 4.000 anos, pelo menos. E aí tem um momento que Jesus pergunta para ele: mas você, o que você acha que eu sou? Quem? Aí ele fala: o Senhor é o Cristo enviado pelo Pai, né? E tal. Falou: então, bendito a vocês, Simão, Pedro, porque não foi quem te revelou isso, foi o Espírito Santo. Enfim, termina o versículo dessa maneira. Emmanuel começa falando uma coisa aqui, gente, que é uma coisa que a gente defende sempre. A gente encontra muita gente que frequenta os círculos religiosos, sempre sejam eles quais forem, e que nunca se deram assim, o trabalho, a oportunidade de ter contato direto com o texto. Eu convido o seguinte, né? Em primeiro lugar, a gente lê. A Bíblia é muito grande, tá? Mas os evangelhos não são grandes. Mateus, Marcos, Lucas e João são leituras rápidas. Você vai começar a ler agora e... para quem gosta de ler um pouquinho, eu arrisco dizer que eu leio um evangelho desse por dia. Em 4 dias eu terei lido os 4 evangelhos aqui. Mas tá, você tem um pouquinho de dificuldade de ler, tem pouco tempo, tá? Você consegue, em um mês você consegue ler os 4 evangelhos. E a gente convida o seguinte: a você ler os 4 evangelhos, mas de maneira desapaixonada. Tenta ler como se fosse assim, um romance que você pegou agora, um livro que você pegou na biblioteca agora, né? Ou então comprou o livro agora. Não, eu vou ler, igual eu, por exemplo, agora eu comprei um livro de um grande músico brasileiro que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o Ginga. Eu vou ler esse livro. Então, igual você está lendo o livro dele, da biografia dele, eu quero ler o Evangelho dessa maneira também, desapaixonada. Eu quero ler, né? Aí você lê daquela maneira e você começa a tirar as suas próprias conclusões, porque olha só, a gente vai chegar à conclusão, né, de que, por exemplo, Cristo ele não teve o poder da época, o poder temporal, ele não foi rei, imperador, nenhum desses títulos, né? Ele é o rei do lado moral. O rei pra gente é por conta de tudo que ele deixou, mas ele foi uma pessoa que nasceu naquela classe baixa, proletária mesmo, que trabalhava muito, era um carpinteiro, trabalhava construção civil, era o peão de obra pra gente hoje, e que se tornou o que tornou, esse exemplo todo de luta assim, pelos direitos, né, de cada um na época, né, enfim. É bonito a gente fazer essa leitura. E depois que faz essa leitura,
ele fala para a gente assim, né? Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Olha que penúltimo parágrafo. Cada um de nós. Então ele vem falar para a gente o seguinte, a gente tem que ter esse contato primeiro com a história para a gente saber qual é a posição, porque aí você vai chegar a uma conclusão. Né? Uma vez eu ouvi do Gandhi o seguinte, uma frase de Gandhi, eu amo o Cristo, mas não gosto do cristianismo. O que o Gandhi estava querendo dizer para a gente? O Gandhi está querendo, Mahatma Gandhi, lá na Índia, ele falava assim, a história do Cristo é uma história maravilhosa, qualquer pessoa que para ler vai enxergar ali uma inteligência muito acima da nossa, muito amor transbordando, mas a maneira como trataram, como trouxeram ao longo do tempo, né, na ponta da faca, aquela coisa toda da espada, né, ou melhor dizendo, a faca não, da espada, quantas pessoas morreram nas guerras das cruzadas, ou então tanto na guerra de secessão lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, os índios que foram massacrados também, a maneira como o cristianismo tomou o poder é que realmente foi o motivo da crítica do Gandhi. Agora, quando você para ler aquilo ali, você fala, meu Deus, o Cristo nem fundar religião nenhuma ele fundou. Eu me lembro uma vez, né, fazendo uma comparação, que o estudioso alemão Karl Marx, que foi tão motivo de crítica aí recentemente, Karl Marx ele escreveu o livro dele, O Capital, e depois viu algumas pessoas que interpretaram o livro dele se dizendo marxista. Aí o próprio Marx falou, ó, se estão achando que isso é marxista, eu não sou marxista. Olha só que coisa interessante, né? Então agora vamos pegar para o Cristo. O Cristo tem muita coisa que falou, gente, eu nunca falei isso para vocês não. Aqui aqui no meu estudo, aqui está dizendo que ó, é amar o próximo como a si mesmo, amar até o próprio inimigo. Ninguém disse que se a pessoa pensar diferente, você tem que jogar bomba ali em cima dele. Eu nunca falei isso. Então, provavelmente, o Cristo várias vezes falou, se isso é cristianismo, eu não sou cristão não. O próprio Cristo deve ter falado da mesma maneira. Agora, se a gente não se permite fazer isso, a gente fica se entregando a jogos de interpretações, coisas que já estão prontas há muito tempo, e coisas que são empurradas goela abaixo, porque você entra numa determinada corrente aí filosófica e as pessoas já estão com ideias prontas e querendo te empurrar como dogma. Você tem que acreditar para você ser salvo. Se você não acreditar daquela maneira, você não vai ser salvo. E vai tirar de você a capacidade de você estar raciocinando. Então, uma das frases que Allan Kardec fala pra gente, ele fala assim, a fé verdadeira é só aquela que consegue enfrentar o ridículo dos homens em todos os momentos da história. A gente tem que chegar ao ponto de que a gente construir a nossa própria fé mesmo. E outra coisa, eu sempre falo isso, que o Emmanuel, ele pega um mesmo versículo e às vezes está em quatro interpretações diferentes, e interpretações que a gente é que submete ao crivo do bom senso e da razão, e ele fala alto para nossa razão. Porque o dia que não falar também, eu não sou obrigado a concordar também com o Emmanuel também não. Vocês não são obrigados a concordar com o que eu estou dizendo aqui não. Mas esse trabalho de busca já é um trabalho muito bonito. Uma vez eu ouvi até um companheiro criticando, falando assim, hoje existem várias igrejas por aí, a pessoa na garagem de casa, ela abre a garagem, bota meia dúzia de cadeira, bota uma caixa de som com um violão ali, com um microfone para cantar. E aí eu falei, gente, olha que fase bonita que nós estamos vivendo, né? A liberdade religiosa. Deixa aquele irmão lá que ele está aprendendo a interpretar o evangelho da maneira dele. Vamos pensar no seguinte, que no início do século passado, a religião oficial do Brasil era católica e quem não fosse católico era levado para a delegacia e fichado na delegacia. Aconteceu com todos os nossos amigos protestantes, depois com os espíritas também. Eles eram fichados. Agora não está tendo liberdade religiosa, então deixa cada um, está dentro do Cristo, tá legal, estão dando os primeiros passos ali, ótimo, deixa todo mundo, a gente também está dando os primeiros passos, quem acha que a gente sabe muito, a gente é eterno aprendiz, todo mundo está aprendendo bastante ainda. Então ele fala aqui pra gente, vós, o que dizeis? Eu vou perguntar para vocês, o que dizeis? O Cristo é o Deus. Não, peraí, você está pegando uma informação pronta. Eu quero saber, você já leu o Evangelho? Você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João? Depois que leu o Evangelho, aí sim, a gente vai para as cartas de Paulo, vai para o Ato dos Apóstolos, né? Vai para as cartas de Paulo, vê depois as epístolas, vê o Apocalipse. Depois que conseguir ler o Novo Testamento todo, agora vamos começar a entender um pouquinho do Velho Testamento, se tiver tempo também. Vamos ler lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois os livros históricos, Juízes 1, Juízes 2. Vamos ver esses livros, depois os livros dos profetas, Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos. Vamos ver
vamos formar a nossa opinião própria, porque a pergunta aqui, ó, vós, o que dizes que eu sou? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.